Hormônios vegetais é mais uma vez aí botânica da provinha da UFT de transferência. E já dá para sacar que, meu irmão, os caras seguem um padrão, hein? Prova de transferência, a provinha do vestibular, tá? Porque também, ó, aqui, ó, questãozinha, né, da provinha regular sobre hormônios, beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar mais uma vez, né, fazendo aí uma abordagem um pouquinho diferente, né, para ficar 100% igual da correção anterior, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. Olha só, né? Antes de iniciar aqui a correção, não deixe de assistir também, ó, esse resumão do Vitão sobre os hormônios vegetais. Galera, importantíssimo que vocês assistam esse vídeo porque a gente sabe o quanto que cai em provas de vestibular hormônios vegetais, beleza? E, pelo visto, o FT curte um bocado, hein? Já a segunda questão aqui, que eu me lembro, assim, por alto, de hormônios vegetais. Então, o lance é, de acordo com os fitormônios, hormônios vegetais, assinale a alternativa incorreta. Galera, lembra que eu falei para vocês, ó, fiquem ligadões em auxinas, beleza? Com certeza absoluta. O hormônio mais famoso, né? A gente tem um uso, né, bem amplo desses caras aí no mundo agro, ok? E os outros hormônios, saibam, o mais importante, para quem faz vestibulares mega, ultra, super específicos, aí, meu irmão, vai ter que estudar um pouquinho além. Agora, as questões da UFT, pô, com tranquilidade, caíram no mais trivial, mas essa questãozinha aqui, ela foge um pouquinho trivial. Vamos observar? O lance é o seguinte, ó, das auxinas, lembre que não tem jeito, tá? Falou de auxina, a principal função que a gente trabalha é a ideia do crescimento. E este gráfico aqui, galera, é importantíssimo que vocês entendam, tá? Em relação à concentração de auxinas, ó, lembra que o ácido indolioacético aqui é o mais famoso deles, e esse eixo aqui a gente bota o crescimento, ok? E a gente trabalha com esse gráfico classicão aqui, ó, em que normalmente algumas provas de vestibulares eles perguntam quem é o órgão A e quem é o B, se referindo a raiz e caule. E a leitura que a gente tem que fazer é a seguinte, ó, né? A raiz é o A. Por quê? Porque a raiz, as células, elas são mais sensíveis, ok, às auxinas. Então a raiz ela cresce mais, ok, em menores concentrações de auxina. E repare que quando vai aumentando demais, ó, rola já uma inibição, ó, do crescimento em altas concentrações de auxina. Então, raiz cresce mais com baixas concentrações de auxina. Então, o B só pode ser o caule, e as células do caule são menos sensíveis do que as raízes. Por isso que o caule cresce, né, mais em altas concentrações de auxina. Beleza? Tranquilo? Então esse é o papo assim, inicial, classicão das auxinas. Lembrem que dentro disso ainda vale a pena demais a relação das auxinas com a questão da dominância apical, tá? Isso é bem importante, né? Aquela questão da poda, né? Importante você, né? Ou caso você queira, né? Até que eu vou até fazer já falar dessa questão, né? Falando-se muito da questão das cercas vivas, né? Que se usa um pinheirinho, em que é importante que você vá podando, porque quando você poda, você corta aqui o ápice, né? No caso, a gema apical das plantinhas, e isso acaba estimulando ao crescimento das gemas laterais. Assim você forma, ó, né, uma cerca viva. Né? Isso aqui, ó, cheio de caule, que cresceu para a lateral, e naturalmente muitas folhinhas. Né? Então você impede, né, ainda mais aqui no nosso país, né, em que você não precisa ter preocupação com bandido, né? Então você faz a cerquinha viva que com certeza absoluta, porra, tu vai estar em segurança. Maravilhoso? Né? Enfim, então esse papo aqui da dominância apical, um classicão. E para as auxinas, lembrem, vale a pena demais a questão do uso artificial delas, principalmente para o desenvolvimento, né, do que a gente chama de estacas caulinares. Ó, questãozinha do nosso queridíssimo Enem aqui para vocês
a respeito de estaquia, tá? Não deixem de assistir. Maravilhoso? Então, galera, para também não ficar gigantesco, né? Não consigo falar tudo, senão vai ficar um vídeo quase que uma aula inteira de hormônios, 1 hora de aula, né? A ideia aqui é 10 minutinhos, batendo aquele papo e tudo mais. Beleza. Aí, cara, a gente tem a questão da giberelina. Giberelina, normalmente a função, né, principal para a giberelina está relacionada à germinação da semente. Tá? Então, essa é a principal, germinação da semente. Então, se for para decorar uma função, decora essa. Agora, a giberelina também atua no alongamento das células, então ela trabalha também junto às auxinas no crescimento, beleza? Então, você tem a questão da floração de alguns tipos de planta pela giberelina, ok? Então, maravilhoso. Outra ideia que é importante, né, outro hormônio que é importante, é a citocinina. Citocinina, normalmente a gente trabalha com a ideia de divisão celular. Então ajuda no crescimento também, certo? Divisão celular. Tá? Então ela estimula a divisão. Ela está relacionada à quebra, tá? Da dominância apical, beleza? Então da dominância apical. Galera, a letra ainda continua bem feia, tá? Porque meu dedo ainda tá costurado aqui, né? Lembra que vocês já devem ter visto alguns vídeos aqui, então ela tá mais feia que o comum, tá? Ela já é ruim, né? Com o dedo costurado fica uma porcaria, mas tudo bem. Vamos lá. E esse cara, essa questão, como eu falei, ela foge um pouquinho do trivial. Por quê? Porque ele está trazendo a citocinina, por exemplo, na ideia do auxílio à frutificação, ok? Então ele fala em uma das alternativas da frutificação. Já não é uma função muito basicona. Para quem só estudou o básico, vai olhar essa questão, nessa afirmativa, e vai achar que está zoado, certo? E tem o etileno. O etileno, cara, não tem jeito. O etileno, a gente trabalha com a ideia principal relacionada ao amadurecimento, ok? Amadurecimento dos frutos, né? É só pensar no mamão e que a tua mãe enrolou, né, lá no jornalzinho, exatamente, já que é um único hormônio gasoso, você retém o hormônio próximo ao fruto, tá? Amadurecimento dos frutos. E lembra que rola uma briga também, ó, entre o etileno e a citocinina, já que é para falar de algo extra, a respeito do envelhecimento das folhas, principalmente. O etileno, ele estimula o envelhecimento e a citocinina, ela inibe o envelhecimento, beleza? Né? É só para colocar um a mais. E a gente falou do ácido abscísico, ok? Que recebeu esse nome porque ele foi cotado como o principal hormônio relacionado à abscisão, ou seja, a queda das folhas. Depois botaram na conta das auxinas também a ideia da abscisão, mas ficou esse nome, ácido abscísico. Só que a gente relaciona o ácido abscísico principalmente ao estresse hídrico. Lembra que esse cara, ele estimula, tá, o fechamento dos estômatos, ok? E aí, se eu estou falando de estresse hídrico, né, uma situação de pouca água disponível para a plantinha, esse cara ele surge exatamente estimulando esse fechamento, diminuindo então a taxa de transpiração estomática. Maravilhoso? Então, galera, vamos lá, vamos trabalhar aqui na questãozinha para a gente matar, porque, cara, a gente só mata essa questão depois de dar uma porra, né? Um bate-papo aqui razoável sobre o assunto. Beleza? Então não deixe de se inscrever no canal, cara. Preciso que você se inscreva, dê uma força aí, professor. Pô, isso é o maior, cara, a maior motivação para o professor é ver o número de inscritos subindo, cara. Você pode ter certeza, tá? Galera também deixando o joinha ajuda demais. Pô, e se deixar um comentário aí, a gente... Irmão, tá até cambalhota, filho. Beleza? Então a ideia, tá? De a gente tá vendo ali, crescendo, vocês ali, pô, mandando pros amigos e tudo mais, é o que faz a gente estar criando conteúdo aqui e ajudando vocês, né, a obter esse sucesso aí, que é a vaguinha na universidade. Valeu? Então vamos lá.
Incorreta. O ácido abscísico é um acelerador da germinação das sementes. Germinação da semente. O cara já errou aqui na letra A. De animal. Beleza? Bota na conta da giberelina. Tá? Então, realmente, já lambuzou. Ó, AB. A auxina giberelina promove alongamento celular. Ok, correto. O etileno tem ação no amadurecimento de frutos. Ok, correto. E a citocinina estimula a frutificação, que foi o papo que eu falei, que isso é muito difícil de cair, tá? Muito difícil, tá? Mas, de fato, as citocininas estimulam a frutificação das plantinhas. Maravilhoso? Então, galera, ó, um assuntozinho aqui que fugiu até um pouco da normalidade. Então, vale a pena dar uma lida, né, de maneira um pouquinho mais específica nos hormônios vegetais para quem for fazer o FT. Valeu? Forte abraço, até a próxima.